Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Neemias, capítulo 8. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1, tá bom? Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Senhor. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, tem nos instruído, tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Senhor, para nos dar maior entendimento da Tua palavra. E assim a gente vem colocá-la em prática em nossas vidas para ver transformação, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia. Em Neemias, capítulo 8, versículo 1, que fala assim: Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção, somente até aqui. O que Deus quer que a gente entenda aqui? Essa parte aqui do livro de Neemias, a cidade já estava construída, ou seja, o muro já estava levantado, as casas já estavam construídas e a cidade já estava habitada. Aqui, o povo pediu para Esdras. Esdras era um sacerdote. Recapitulando aqui, o que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que é levantado por Deus para fazer a intermediação entre Deus e o povo. Então, através de um sacerdote, as pessoas escutam falar do Senhor, escutam falar de Deus e das suas escrituras, ok? Voltando aqui para a gente poder continuar entendendo. Então, o povo pediu para Esdras pegar as leis, o livro da lei, pediu para pegar o livro da lei para poder escutar a palavra do Senhor e assim elas virem viver da palavra e viver ali o que Deus queria que eles fizessem, ok? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O livro da lei, naquela época, é a Torá. A Torá, ela é composta pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Ok? O que Deus quer que a gente entenda aqui desse todo aqui? Naquela época, era preciso um sacerdote, uma pessoa que foi escolhida por Deus para adentrar na tenda sagrada e poder pegar o que fosse para pegar dali de dentro, ok? Para ter acesso, para trazer para o povo, e ao mesmo tempo o sacerdote era aquele que intermediava, que era o intermediador entre Deus e o povo, tá? Então era necessário naquela época ter uma pessoa levantada por Deus. Quando o povo pede aqui para Esdras pegar o livro da lei, para eles terem acesso, você consegue entender que para ter acesso às escrituras de Deus, ao livro da lei, era necessário ter um intermediador. Eu quero que isso fique claro, porque eu estou tentando explicar para vocês o que vai vir a seguir. Então, na época do Antigo Testamento, para você ter acesso às coisas de Deus, que eram sagradas, precisava ter um sacerdote, precisava ter uma pessoa específica para você poder ter acesso ao Senhor ali de um certo modo, ok? Sabendo disso e trazendo-nos para os dias de hoje, a gente entende algo que
Hoje, com a vinda de Jesus, que ele pagou o preço na cruz para nos libertar, nos dias atuais, nós temos acesso a Deus através da Bíblia. E Jesus, quando ele veio, ele facilitou a nossa vida. Vamos colocar dessa forma, para a gente entender aqui o que Deus quer que a gente entenda, de uma forma mais simples, clara e objetiva. Quando Jesus veio ao mundo, ele nos libertou do pecado. Mas também ele nos deu acesso que antes não se tinha. Então hoje a gente tem acesso ao Espírito Santo, por conta que Jesus pediu a Deus para deixar um Espírito Consolador para nós. E nós temos acesso à Bíblia Sagrada, que são toda a história de Deus e dos Evangelhos. Estão ali para nos instruir. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? A Torá de antigamente é a Bíblia Sagrada de hoje. Naquela época, no Antigo Testamento, as pessoas, para poder ter acesso à palavra de Deus, elas precisavam do sacerdote. Não era qualquer um que tinha acesso às coisas sagradas de Deus. Precisava-se de um sacerdote. Precisava de um intermediador. Hoje, nos dias atuais, não precisa ter mais o sacerdote. Jesus te deu livre acesso para você ter a Deus, as Escrituras, entende? E ao Espírito Santo. A gente tem acesso ao Espírito Santo através da vida de Jesus, quando a gente reconhece Ele como nosso Senhor e Salvador. Quando a gente verbaliza o reconhecimento, que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então, através do Espírito Santo, você também tem acesso ao Senhor. Ok? Porém, para a gente saber como a gente precisa, o que a gente precisa fazer para a gente poder ter uma vida santa e regrada com Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é o nosso manual de instrução. E hoje você tem acesso livremente à Bíblia Sagrada. Então, para você ter um relacionamento com Deus com profundidade, é necessário que você leia a Bíblia Sagrada, é necessário que você leia as Escrituras e faça dela o seu manual de instruções. Só que existe um porém aqui no meio do caminho. Existe, na verdade, 2 porém aqui no meio do caminho. Qual seria o primeiro? O primeiro é que tudo que você ler na Bíblia é necessário você praticar. Porque a Bíblia foi um livro que Deus nos deixou para a gente poder ter acesso a ele, ok? Para a gente vir andar conforme Ele quer que a gente ande. Porém, tudo que a gente ler na Bíblia, ela precisa ser praticada nas nossas vidas, porque somente através da prática da palavra é que nós seremos transformados. O que isso quer dizer? Através da prática da palavra, você deixa de ser a velha criatura e passa a ser uma nova criatura. Só que para a gente entender o que a Bíblia quer nos dizer, a gente precisa buscar a Deus na nossa individualidade. Entende? Você escolheu uma denominação para ir? Ótimo, continue indo na denominação. Só que para você haver transformação na sua vida, você não pode ficar na dependência de outras pessoas. Deus quer ter intimidade na sua individualidade contigo. Então é necessário que você faça a leitura da palavra na sua vida um hábito. De todos os dias ler a palavra de Deus. E tudo que você lê ali, que Deus te apresentar naquela história ali, naquele capítulo, naquele versículo, coloque em prática na sua vida, para haver transformação em você. E uma vez que você procura Deus no seu secreto, que você ler a palavra, que você dedica um tempo a Ele,
vai ocorrer dentro de você uma intimidade com Deus que vai gerar uma transformação na sua vida. É como se você tivesse, quando você procura Deus na sua intimidade, é como você estivesse falando para Ele: Senhor, eu autorizo você a me transformar. Porque a nossa transformação que Deus faz em nós, através do Espírito Santo, é de dentro para fora. A gente exterioriza o que está do lado de fora, o que tem dentro. Então, se você é uma pessoa que busca o Senhor, que tem intimidade com Ele, o seu externo vai evidenciar isso, sem você precisar ficar anunciando. Porque a sua intimidade com Ele vai exteriorizar em você. Entende? Mas para a gente ser transformado, a gente precisa colocar a palavra em prática. Ok? Então, o que você tem que ter por conhecimento? Existe ainda no mundo muitos países que abominam a Bíblia Sagrada, que não permitem, que os seus governantes não permitem que a Bíblia Sagrada entre. Existe ainda no mundo lugares que cristão não é bem-vindo. Entende? Então você que tem acesso com facilidade à leitura da Bíblia Sagrada e acesso à liberdade de falar, de orar ao Senhor, sem ser represário por isso, comece a valorizar isso na sua vida. Porque muitos querem ter acesso à Bíblia, muitos querem ter acesso a Deus e não podem nem verbalizar. Então valorize o acesso que você tem e procure ter intimidade com Deus. Entende? Não faça de Deus uma banalização na sua vida. Não procure a Deus somente quando for favorável a ti. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus fazer parte dela. Passe a ter intimidade com Ele. Jesus veio para todos, gente. Todos nós, todos os seres humanos, seres vivos da terra, tudo foi criado por Deus. Entende? Então você, como criatura de Deus, criada por Ele, você tem acesso a Ele. Então valorize o acesso que você está tendo e passe a ter relacionamento com Deus, agradecendo a oportunidade que você está tendo de ler a Bíblia livremente, de falar de Deus livremente, de pensar sobre Deus livremente. Porque em muitos lugares hoje ainda não existe isso. Muitas pessoas nesses lugares querem ter acesso a Deus e não podem ter com a facilidade que você tem. Então faça da Bíblia Sagrada o seu manual de instruções. Como é que eu tenho que, o que eu tenho que fazer para a minha vida? Vai na Bíblia e lê. O que Deus espera da minha vida? Vai na Bíblia e lê. Passa a ter relacionamento com Deus. Passa a procurar a Deus na sua intimidade, na sua individualidade. Separa momento de oração. Coloca um louvor dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, no fone, no celular. Em vez de ficar escutando música mundana, começa a escutar louvores para poder edificar o seu espírito e despertar em você o interesse em querer buscá-lo. Tudo hoje está mostrando que estamos chegando no final dos tempos. Se Jesus viesse hoje, você estaria pronto para ir com Ele? Colhemos no futuro o que plantamos hoje. Então decida hoje, dá um jeito na tua vida, um rumo na tua vida e busque a Deus na sua intimidade, na sua individualidade. Tendo uma vida de oração, tendo uma vida de jejum, tendo uma vida de leitura da palavra, tendo uma vida de adoração, na sua intimidade e individualidade.
E permita de Deus transformar você de dentro para fora, para te preparar para viver a eternidade com Ele e os planos que Ele tem para a sua vida. Entende? Com a prática da leitura da palavra, com a oração feita, você vai passar a ter relacionamento com Deus e vai aprender a amar ao Senhor. De uma maneira que o seu espírito será despertado e você não conseguirá ficar longe dele. E vai passar a ter esse relacionamento com ele. Então só depende de você querer haver uma transformação na sua vida. E valorizar o acesso que você tem hoje perante ao Senhor. Para edificar e transformar a sua vida. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Paizinho. Obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar na Tua palavra que hoje nós temos acesso com maior facilidade a Ti, onde em muitos lugares ainda no mundo, Senhor, não existe esse acesso. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, desperta em nossos corações, Senhor, a vontade de Te buscar em espírito e verdade. Desperta em nós, Senhor, a vontade de querer estar na Tua presença, de querer ler a Tua palavra, de querer deixar o mundo e começar a seguir a Ti, começar a buscar a Ti verdadeiramente com todo o nosso coração, Senhor. Desperta em nós, Senhor, a vontade de ter comunhão contigo, em unidade, Pai, e sermos apenas um. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha Te buscar em espírito e em verdade, na sua individualidade, Senhor, verdadeiramente com todo o coração. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.